Mais um dia andando com Deus? Pois bem, você, com certeza, como eu, deve ter convivido com pessoas que às vezes tem algumas situações na sua vida que ela diz assim: já me conformei com isso. Outras vezes a situação é uma questão de saúde, onde a pessoa vê que o estado dela é assim ou assado e diz: eu já me conformei com isso. Ou seja, já se conformou com a doença, já se conformou com a situação. Pois bem, eu tenho meditado sobre a questão de se conformar. Todas as vezes que nós ouvimos uma palavra dessa, talvez na tua mente venha inicialmente a palavra resignação, né? Normalmente, quando se fala em se conformar com alguma coisa, implica em resignação. Mas eu quero te chamar à luz algo extremamente importante. Sabe, conformar-se tem diversos sentidos. Tem também aquecer-se, ou seja, aceitar e ter um sentido de resignação, mas também tem um outro sentido, que quer dizer moldar-se, transformar-se, ajustar-se à forma. Aqui que muda a história. Qual que é a nossa postura diante da situação que vivemos? Eu não sei o que você vive, eu não sei o que você está passando nesse momento, mas eu quero te trazer uma palavra com relação ao quê? A se conformar. Preste atenção. Nós vemos então que, diante de uma situação, nós podemos estar conformados, resignados. Mas nós também vamos ver o quê? Que existem outras situações que implicam no termo se conformar. É quando eu tomo consciência da situação. Aí sim, também é conformar-se? Sim, é conformar-se ajustando aquilo que você está vivendo e que é a situação do momento. Então você está tendo um sentido que de conformar-se para ajustar-se àquela situação, amoldar-se àquela situação. Pois bem, e existe o termo também o que? Inconformado. Então, às vezes, o que? A pessoa pode estar inconformada diante de uma determinada situação. Pois bem, todas as vezes que se fala em inconformada, nos leva a pensar em algo interessante. Você vai ver o que? Que a maioria das vezes isso pode estar representando e internamente já conduzindo a um ato de rebeldia. Estou inconformado com aquela situação. Não, eu preciso fazer algo contra isso, né? Mas eu gostaria de ajustar com você esses termos segundo a palavra de Deus. Se nós observarmos, amados, a palavra do Senhor, lá no capítulo de número 12 de Romanos, no versículo de número 2, a palavra de Deus nos ensina algo fundamental para a nossa fé. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a pergunta é: qual é o termo conformar-se ou inconformar-se que está de acordo com a fé? Vamos pensar sobre isso. Veja bem, quando o Senhor nos diz assim, que há algo e há uma situação que nós vivenciamos, amados, e que não temos mais o que fazer, nós devemos nos conformar? Sim, devemos nos conformar, no sentido de tomar consciência de tal realidade. Sim, e como isso afeta e como que eu consigo ligar isso com a minha fé? Quando eu tomo consciência do fato e não me conformo,
mas adquiro uma condição para mudar aquela situação segundo aquilo que Deus quer. Aí sim, é ato de fé, né? Aí nós vemos o que é a fé em ação. A fé é o quê? Para transformar aquilo que aparentemente não tem uma solução humana. Ainda agora há pouco, eu tive a oportunidade de receber um pequeno vídeo demonstrando de um médico na América do Norte, nos Estados Unidos, que desenvolveu uma forma para tratamento de recuperação e bloqueio de proteínas extremamente importantes para o nosso organismo e principalmente para o sistema nervoso central. Fiquei olhando e falei, puxa vida, a esclerose lateral amiotrófica, Parkinson, Alzheimer, e estão desenvolvendo soluções para isso. Então, o que acontece, amados? Isso também move a ciência e não moveria a nossa fé? Eu pergunto, move a ciência e não move a nossa fé? Veja bem, situações o quê? De não se conformar com aquilo que se tomou consciência. Isso aqui pode, como eu disse, nos levar a uma rebelião. É isso que Deus quer de nós? Não. Deus quer que nós nos movamos em fé. Que nós não nos moldemos àquela situação. Não quer que nós o que permaneçamos da mesma maneira como nós estamos, em resignação. Isso não é fé. Resignação, amados, não é fé. Fé é quando nós não nos conformamos, tomando consciência daquilo. Então, se nós tomamos consciência de que nós não somos capazes, mas nós temos um Deus que é capaz. Se a ciência está trazendo respostas, amados, para muitas doenças, inclusive degenerativas, será que Deus não teria uma solução para o seu, para o meu problema, para o problema de cada um de nós? Com certeza. Deus tem uma solução. E é isso que o Senhor nos diz aqui. Não vos conformeis com o mundo. Não vos conformeis em permanecer resignados diante de situação nenhuma. Antes que nós possamos ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus, porque isso vai nos remeter à fé. Uma fé que pode mudar todas as circunstâncias. Que você tenha esse tipo de inconformismo dentro do seu coração. Que você aprenda a gerenciar realmente aquilo que está te trazendo que realmente mudanças e que pode fazer mudar e acontecer grandes coisas, porque essa ciência não para. Nosso Deus é absolutamente ilimitado para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E Deus nos surpreende. Pense nisso. Que Deus te abençoe.